E aqui estão os palpites de domingo, dia 9/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Frankfurt contra Union Berlin. O Frankfurt é o terceiro e o Berlim o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Berlim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 empates, 1-1 e 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Münster contra Nürnberg. O Münster é o 15º e o Nürnberg o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Münster venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nürnberg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Nürnberg. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Regensburg contra Paderborn. O Regensburg é o 18º e o Paderborn o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Regensburg venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Paderborn venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Paderborn. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paulista semifinais. Corinthians e Santos. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Timão. Palpite, casa vence empate anula, ou dupla chance, casa vence empate. Campeonato Espanhol, Getafe contra Atlético de Madrid. O Getafe é o 14º e o Atlético o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 5-0 para o Atlético. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Madrid contra Rayo Vallecano. O Real Madrid é o 3º e o Rayo o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Real venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Chelsea contra Leicester. O Chelsea é o 5º e o Leicester o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Leicester perdeu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Chelsea, 4-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester United contra Arsenal.
O United é o 14º e o Arsenal o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Napoli e Fiorentina. O Napoli é o 2º e a Fiorentina a 7ª. Nos últimos 5 jogos, o Napoli empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Napoli. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Empoli-Roma. O Empoli é o 18º e a Roma a 8ª. Nos últimos 5 jogos, o Empoli empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 2-1 do Empoli. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Juventus e Atalanta. A Juventus é a 4ª e a Atalanta a 3ª. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Mexicano, Guadalajara contra Clube América. O Guadalajara é o 10º e o América o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Guadalajara venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Guadalajara. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, Zwolle contra Ajax. O Zwolle é o 14º e o Ajax o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Zwolle venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Campeonato Português, Casa Pia e Sporting. O Casa Pia é o 6º e o Sporting o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Casa Pia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Sporting, 8-0 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Alanyaspor contra Galatasaray. O Alanyaspor é o 12º e o Galatasaray o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Alanyaspor venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Galatasaray, 4-0 e 1-0.
Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.